Fala galera de Lore na área! Bom, hoje um videozinho diferente aí pra gente. Estamos chegando próximo já ao Mundial de Yu-Gi-Oh, né? TCG, Master Duel e tudo mais. E aí eu tive essa ideia de fazer um videozinho um pouquinho diferente, um videozinho mais de história, passando pelos decks do Mundial de todos os anos, né? Lembrando que o Mundial ele parou em 2019, então a gente vai de 2003 até 2019 vendo os decks que ganharam. Não vou olhar todos os decks do top, mas dar uma olhadinha aqui no geral é sempre legal, porque basicamente assim, nossa, teve 2000? Cara, se tiver 2000 eu vou botar até 2000, tá? Começo. Deixa eu ver se foi realmente isso aí. Ah, teve mesmo. Nossa, vamos ver todos os decks no Mundial. Ver tudo. Vou abrir aqui, só tem o campeão 2000. Mas bom, basicamente, isso aqui é da Ásia, é verdade, é verdade. Vamos dar uma olhadinha nos três primeiros anos, três primeiros anos, começando do Asia Championship, que provavelmente era o maior torneio, né, do do Yu-Gi-Oh, porque o Mundial de Yu-Gi-Oh mesmo começou em 2003. Então vamos lá. É, lembrando, né? Os metas que a gente vai ver, os decks que a gente vai ver aqui, não necessariamente eram os principais decks do meta. Chegar lá na frente eu vou explicar que teve uma mudança de regra na lista, na banlist do Mundial, que mudou bastante. O Mundial acaba acontecendo sempre num período muito reduzido, muito específico do ano, então muitas vezes tem alguma lista que afeta o que era jogado no Mundial. Muitas vezes o ano inteiro passou sendo meta e chegou perto do Mundial, o meta mudou. Então não necessariamente é realmente uma linhagem histórica do metagame ao longo dos anos. Mas, para fins históricos, é muito legal, é muito interessante. Eu achei que seria uma ideia legal para trazer aqui no canal, ainda mais para o pessoal mais novo. Então vamos lá. Começar aqui, os três primeiros anos não teve Mundial. Mundial falando é sempre o que a gente chama de a disputa entre o TCG e o OCG, porque são qualificados jogadores do mundo inteiro, tanto os que jogam o OCG, que é o formato que é jogado na Ásia, né, o Official Card Game, e o TCG é o que é jogado no Ocidente e Europa, que é principalmente ali o TCG, é o Trading Card Game, que é o formato que a gente conhece do joguinho de cartas. Não vou entrar no Duel Links, não vou entrar no Master Duel, vai ser o primeiro ano, né, que a gente vai ter o formato. E no Duel Links eu posso fazer um vídeo depois, mas acho que foram poucos anos também de Duel Links, não sei se vai ficar tão grande quanto esse. Esse aqui é o que eu achei que era mais interessante. Então vamos começar aqui. Os três primeiros anos só teve na Ásia, então o maior foi o da Ásia, o Asia Championship, reunindo os jogadores do OCG. E aí vamos para o primeiro deck que ganhou o Asia Championship com Cannon Burn. Aí a gente vê o, o Yu-Gi-Oh! No comecinho, né, cara? Não tinha lista limitando Caridade Graciosa. Você podia jogar com Pote da Ganância, Delinquent Duel. E basicamente era um deck de Burn, né? Dá pra ver tranquilamente que era um deck de Burn. Monster Reborn, Crush Card, permitia você tributar Sangam, pegar outra carta e ficar botando bicho e voltando. Principalmente a Sinister Serpent, né? Se você consegue segurar o jogo algum tempo e ficar utilizando a Sinister Serpent com o Cannon Soldier, você acaba ganhando o jogo. Deck de controle, interessante. Sinister Serpent era uma carta muito forte nesses primeiros formatos, porque ela era free discard, né? É uma carta grátis para você descartar.
Isso era muito relevante, porque ela sempre estava voltando, então você podia usar Magic Cylinder, que ela ia se descartar e voltar. Nossa, e tinha a oferenda, né? Aí, tributo aos condenados, permitia você descartar a Sinister Serpent. Eu voltava ela no próximo turno e dava bom igual. O Kamuka provavelmente era o beat stick desse deck. Change of Heart, pegar monstro tributar. É bem diferente, né? Dá pra falar assim, é bem diferente o deck. Aqui tinha 3 Witch Forest, 3 Sangan. Porque você podia fazer a jogada passando pelos dois, né? Sangan, pega outro e fazer o Ultimate Offering com o Canal Soldier. Era deck legal. Muita carta aqui foi banida. Hoje em dia tem muita carta também que já tá liberada, mas boa parte dessas cartas aqui foi banida por bons tempos no Yu-Gi-Oh! Vamos seguir. Perdão que eu tô com um pigarro horrível na garganta e tô fungando o tempo todo. E aqui a gente vai pro primeiro formato assim, também Ásia, é, que foi nos primórdios, foi bem isso aí, depois que a Konami percebeu que o Burn, ou as pessoas aprenderam a jogar contra o Burn, começou a aparecer os beatdown, que era um bicho grande, que matava bicho, e ficava controlando o jogo, né? Não tem muito o que falar, era um formato muito simples. Mas o deck era muito eficiente, né? A busca aqui era pela eficiência das cartas. Então você muitas vezes não usava alguma carta que era muito forte, ficava guardando ela para usar no momento que ela fosse, você fosse tirar mais valor dela. E por muito tempo o Yu-Gi-Oh! Foi assim, né? Então esse Asia Championship 2001 aqui já era bem parecido com o que a gente vai ver mais na frente. Vamos pro último Asia Championship e entrar finalmente nos mundiais, né? Ó, final como era, cara. Muito legal. E aqui foi o primeiro formato que aí sim, quando vai vir pro World Championship, a gente vai ver muito disso, que era o Hand Destruction. Esse é o Hand Destruction, não é o Chaos e Atalok, tá? A gente vai ver outros decks de Hand Destruction aparecendo aqui. Mas o Hand Destruction passou a ser o melhor deck no primeiro formato de Yu-Gi-Oh! Hoje, é, hoje as pessoas só jogam de Hand Destruction se for realmente um formato, uma forma de você fazer um combo. Mas nessa época, Dunzalog tinha muito valor, o Yatagarasu tinha valor porque não deixava seu oponente comprar. Então, se você conseguisse reduzir cartas com Confiscation, Possible Sentry, Delinquent Duel, o próprio Dunzalog, você conseguia fazer o seu oponente ficar sem respostas, né? Porque se o Yatalog consegue bater direto, você pula a fase de draw do oponente. E o Yata, ele tava aqui para basicamente isso. A ideia dele era fazer isso. Mas basicamente você vê que o deck ele não fica focado em jogar dessa forma. O foco dele é um deck ainda muito beatdown, muito controle. Você tem que tirar o máximo valor das cartas e que tinha toda essa parte aqui de Hand Destruction, né? Mas vamos lá, vamos entrar no primeiro mundial. Perdão. Esse primeiro mundial a gente já vê como era Hand Destruction, era muito melhor do que outras estratégias. E aí, gente, no primeiro formato, os primeiros formatos de Yu-Gi-Oh! Eles basicamente funcionavam da mesma forma. As cartas eram voltadas a serem mais efetivas o possível. A questão do Hand Destruction era justamente que ela permitia que você não deixasse seu oponente guardar recursos para usar no momento mais efetivo possível. E isso fazia com que o deck fosse muito melhor do que outros. Você
nessa época você tinha que tirar muito valor de suas staples. Você vê que o deck, a boa parte do deck é formada por staple. Confiscation, Delinquent Duel, tudo isso virou staple porque encaixa em qualquer deck. Mirage of Nightmare com 3 tufões, né, para você poder comprar o tufão da Mirage e usar na Mirage antes de descartar. É muito forte. E aí começou a utilizar, os jogadores começaram a utilizar essa estratégia. Você vê que os decks são bem parecidos, um ou outro usava uma carta diferente. Algumas cartinhas diferentes costumam aparecer. É o caso, por exemplo do Fibejar, que se ele consegue resolver, ele reseta o jogo, seu baralho, né? Para os dois jogadores, isso aí é importante falar. É, no geral, as pessoas não tinham um side muito formado, mas decks eles buscavam muito esses padrões de staple, né? As cartas staple eram muito utilizadas. Cartas que encaixam em todos os decks. Cartas que não tem uma restrição de tipo, de deck. Não era comum você ter esse tipo de carta no Yu-Gi-Oh! E o formato era muito mais lento, né? Assim, você não ia combar com Hand Destruction. E aqui é importante pontuar que eu vou falar isso em 2004, que foi quando realmente surgiu o deck. Mas Chaos e Atalok, ele nunca foi o super deck imbatível, tá? Na verdade, o que existia era justamente isso. Em 2004 surge a estratégia que essa vai perdurar por muito tempo. Os outros decks, eles eram quase que um caos, mas não eram. Já em 2004, não. Os decks realmente eram caos. Caos é o quê? Monstros, luz e trevas. Os monstros luz e trevas, eles eram muito melhores do que os outros. Muito, mas muito melhores mesmo, assim. Os monstros tipo Dark e tipo Light, eles tinham muitos efeitos bons. Sangan, a Bruxa, o Kaiko, que já é a terceira vez que a gente vê aqui, quarta, sei lá. Aí começa a surgir os Didi, né? O Warrior Lady, que é muito boa. O efeito dela, você escolhe quando vai usar ou não. Scientist. Essas cartas começam a aparecer e elas começam a jogar junto daquelas daqueles cards que faziam o controle da mão do oponente, né? Forceful Sentry, Confiscation. Eu acho que aqui já não tinha mais Delinquente Duo. Deixa eu ver. Eu acho que aqui já não tinha mais Delinquente Duo. Não sei se estava banida. Não lembro se já tinha carta banida nessa época. Mas nessa época eu acho que sim. Delinquente Duo é uma carta meio degenerada. Vamos concordar aqui. Você começa a ter também. Mesmo assim, era um formato que você tinha que tirar muito valor das cartas que você usasse. Só que o que ficou famoso foi aquele Caos e Atalok. Que era o Caos e Atalok. É você usar o Dragão do Caos, né? Esse bichão aqui. Do lado do Black Lush, logo no começo. E depois bater com Yatagarasu. Pra você não deixar o seu oponente comprar carta. Então aí o jogo acaba você batendo 300 de vida o tempo todo. Dito isso, todas as cartas aqui. Esse aqui foi um dos decks que teve mais cartas banidas por muito tempo, limitadas e tudo mais. Todas as cartas aqui encaixavam em qualquer deck. E acabava que os decks ficavam muito parecidos. Diferente de outros anos que tinha muita opção e tudo mais. Os decks ficavam muito parecidos na maior parte das cartas. O que diferenciava era justamente uma carta ou outra. O Break era uma carta muito boa nessa época, a maioria usava. Aí um ou outro queria usar o espelho aqui, o bichão do espelho que dava dano burn, muito forte. O Berserker para matar alguns bichos de 1900 que apareciam no jogo. Era o maior bicho, né? Pachaf para comprar carta.
Tem um Caribou aqui, com certeza é pra usar pra fazer o PLS e tudo mais. É, bicho aqui pra voltar cartas spells tinha muito valor. Então assim, era um formato que os decks eram muito parecidos na maior parte, mas não é que era um deck só. Era uma estratégia que era muito melhor do que as outras, que usar os monstros tipo Caos era muito melhor do que os outros. Deixa eu ver se a gente tem algum brasileiro. Você vê que boa parte do evento foi Caos, 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 Caos. É um Hand Destruction ainda aparecendo aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Eu só lembro de um brasileiro indo para o Mundial, tá? Que é o Michel. Eu não sei se a gente teve muitos outros. E pronto, Hand Destruction aqui. Ainda existia. Eu não tinha Delinquent Duel, tá? Simplesmente por causa do Unzalog. É bicho level 4 pra fazer safadeza, né? Jogador de Yu-Gi-Oh! Tem dessas. Mas seguindo aqui, 2005, a gente começa a ter um- uma pequena mudança para os decks de caos. Aquele core de deck começa a ter algumas poucas cartas entrando. A gente já não tem mais o caos, já tem lista, tá? E esse cara aqui não mostrou o side, né? Não usou fusão, mostrou o side. E outras estratégias começam a aparecer. É, ainda é um formato que usa muito as cartas de Luz e Trevas por causa do BLS e porque os efeitos de monstro de Luz e Trevas eram melhores, mas você começa a ter outras estratégias aparecendo. Por exemplo, no deck de campeão, Neftis começa a aparecer por conta da Fênix Sagrada de Neftis, que ela era um problema para os decks lidarem, pois eles tinham dificuldade de lidar com monstros sem destruir. Exceto pela Warrior Lady, que já está limitada, geralmente se destruía. E aí você tinha essa dificuldade também porque você tinha muita dificuldade de usar os as traps no seu jogo. Você vê que boa parte dessas traps aqui, todas as traps são genéricas, né? Bioforce, Torrential, Ring, Bottomless, todas elas são staples. Nessa época elas eram mais staple ainda, pois elas eram muito fortes. Você conseguia tirar momentos que você tinha como tirar muito valor delas, assim, muito valor mesmo. É, como os bichos, os monstros eram sua do main deck, né? Era sua principal fonte de vitória. Eles também tinham muita dificuldade de lidar com elas antes que elas lidassem com eles, porque o jogo era mais lento. Você conseguia setar suas cartas, passar para o turno, para quando seu oponente fizer a jogada, você ter uma resposta. Assim. O jogo era muito mais devagar. Aqui já tem a volta do Delinquent Duel, que vai sair. Tá? Vai ser banido. Pot of Greed vai ser banido. Graceful Sheriff vai ser banido. A Hand of Neftis entrou aqui, porque do deck, né? E entra também com algumas jogadas meio clutches e tal, pequenas, que você conseguia tirar muito valor. Se colocar um monstro 2400 na mesa, que destrói toda a Spell Trap, que destrui ele, toda vez que ele é destruído, era muito forte, mas não necessariamente isso aqui era o meta deck da época, tá? Simplesmente uma parte da história. Aí você vê que começa a aparecer aí alguns decks diferentes. Vamos falar aqui do Deck Destruction, que essa estratégia também aqui bem chatinha. Começa a aparecer aqui. Estratégia de burn, começam a voltar pro jogo. Aqui é Machine Chaos, Luz e Trevas, por conta do BLS e por conta da Limit Removal, conseguia sequestrar jogos, destruir o jogo do nada. Já entrou nele, começa a aparecer também aqui por conta dessas estratégias de ataques muito altos, começam a aparecer. E o side do cara era totalmente burn, né? Totalmente burn. Caos, guerreiros, você vê que começa a aparecer variantes do caos por conta do BLS. Blacklist Soldier era muito forte.
Metamorfose Caos. E aqui vale a pena falar. Eu esqueci de falar lá no começo. Começa a aparecer Metamorfose, que vai ser uma ditadora do deck, dos decks meta, no outro ano, depois do Mundial. E durante o ano do Mundial, a Metamorfose foi muito forte. Esse é um deck exemplo. E o que era qual era a grande questão da Metamorfose, tá? A Metamorfose ela invocava o Thousand Eyes Restrict, meio que de graça, porque bicho level 1, a Scapegoat e a Sinister Serpent, Magician, todas essas cartas eram level 1. E você usando a Metamorfose, você tributava e invocava o Thousand Eyes para pegar o bicho do oponente. Isso era muito forte. E aí é o que vai formar o meta do Gold Control, que era basicamente Scapegoat e Metamorfose carregando engines de caos, né? Principalmente. Monstros bons do deck. E aqui a gente já começa a entrar. Começa a entrar nós. Segue no meta do caótico. Luz e Trevas por muito tempo foi muito forte. Só que aqui o BLS já tinha ido de vala, né? O BLS não tinha. Já tinha ditado muito formato. Só que a Konami resolveu lançar o Chaos Sorcerer. E o Chaos Sorcerer, basicamente, ele vai entrar como substituto do BLS. Mais fraco, com certeza. Só que aí você entra num novo formato que era principalmente monstro quando seguia com monstro de Luz e Trevas, né? Você vê que é padrão. Os decks, os monstros de Luz e Trevas tinham feito muito melhores. Mas que aí você entra também no formato que o Cyber Dragon ele é o monstro. Esse deck aqui é o Caos. Ele vai ser muito parecido com o que lá na frente vai se tornar o Perfect Circle. Que eu acho que em 2008 por aí já tinha o Perfect Circle, que era justamente utilizando Cyber Dragon, Chaos Sorcerer, Zaborg. O Azura Priest limpava muitas vezes a mesa, porque nenhum bicho aqui, exceto o Breaker e os maiores, né, eles conseguiam lutar ou lidar com a Azura Priest. Mas a Azura Priest limpava boards batendo. E aí você tirava muito valor dessas cartas. Ainda é um formato que você queria tirar muito valor, mas os decks começaram a ser um pouquinho mais padrão. Eu nem lembrava desse Dark World aqui, mas a ideia era basicamente a mesma. Era meio fácil de você fazer Silva e Grafa, e eles sendo batedores de 2.300, era relevante o suficiente para entrar no jogo. Graceful Charity, ainda tinha Confiscation, cara. Confiscation. Isso durou muito tempo no jogo, tá? Lightning, destruía e invocava um deles. Card Destruction já era forte o suficiente. Devastation, Virus. Esses Virus vão dar trabalho lá na frente. Não sei se no Mundial, mas vão dar trabalho. Greater Chaos e tal. Era muita variante, principalmente voltada a Caos. Monstros de Luz e Trevas eram muito fortes. Não fazia sentido você não usar Chaos Sorcerer, porque ele era muito, muito, muito melhor do que as outras coisas que tinham na época. Seguindo aqui, 2007, vamos entrando aqui já num formato que é muito parecido com o que surgiu o Perfect Circle. O Perfect Circle usava muitas cartas boas, que eram basicamente cartas boas. Mas nesse Mundial aqui, a gente tem o surgimento do primeiro deck Monarca mesmo. Ainda usava boa parte de cartas que estavam no formato anterior, né, de Caos, mas começa a dar uma variadinha um pouquinho maior no que era os Caos, né? Porque o Raiz era muito bom, o Testalos ele não era super bom, mas ele era decente o suficiente por tirar uma carta da mão do oponente. Isso tem muito valor, sempre teve. Cyber Dragon entrando especial era muito forte, um bicho 2.100 entrando nessa época especial era muito forte. Card Trooper sendo um batedor de 1900 e quando morre compra uma carta também era muito forte. E aí o restante era basicamente as cartas boas, né?
Trap 2 Shot começa a ser utilizada porque, cara, setar uma Trap 2 Shot no turno um era basicamente fazer o seu oponente começar o jogo atrás. Isso é muito chato mesmo. E, cara, isso aqui, não, isso aqui é uma carta muito errada, tá? Não é pra existir no jogo. Estratégia de Hand Destruction não é muito saudável pro jogo desde nunca. Mas começa a aparecer também Machine Duplication para duplicar o seu Card Trooper. O Triborn Frog, que nessa época não era um Frog Monarca, mas ele já tinha o seu valor para quando você não tinha Trap Cards, você conseguia voltar ele e usar de Flood tanto para segurar o jogo quanto para Monarca. E o Sidetech e tudo mais. Máquinas começam a aparecer, ainda utilizando o Raiza, mas principalmente o Phoenix, o Cyber Dragon, o Jinzo, que era uma carta muito forte, estava limitada nessa época. Card Trooper aparecendo por aí. De novo com Machine Duplication, né? Fazendo os jogos basicamente você tirar muito valor das suas cartas. E Trap the Shot, né? Pra que isso? Burnish no side. Burn, por aí vai. Acho que aqui não vai ter. Não. Basicamente era isso, Monarcas. Já começa a ter uma variedade saindo um pouquinho mais do que era os metas até 2007, né? De Chaos. Porque 2008 a gente já vai entrar em formato bem mais diferente. Já começa aqui a época de ouro do GX, né? A gente começa a ter. Antes desse Mundial já era uma época muito boa para as fusões, mas especialmente os Gladiator Beast. Esses sim eles gostavam do formato, tá? Esse deck aqui foi difícil para a Konami tirar do formato. Ela teve que dar um step up um pouquinho maior para poder vender carta nova. E os Gladiator Beast eles eram bons porque eles eram fusões que não usavam carta de fusão. Isso por si só já era muito bom. É o primeiro, digamos assim, é o primeiro formato que você tem um, um, um formato voltado realmente ao Extra Deck. Não todo deck era, mas especificamente o Gladiator Beast era o primeiro deck que ele era voltado a Extra Deck, assim como o Elemental Hero. O Elemental Hero, ele não era lá, meu Deus, também tinha super cartas, você vê que nem vai aparecer aqui. Tem um ou outro brincando aí e tal, mas no geral, o Gladiator Beast ele era o deck que melhor utilizava o Extra Deck, assim, de longe. Aí você começa a ter os cards aparecendo aqui com, com Extra Deck voltado. Cara, era basicamente o Gaizaros, eu não sei falar o nome dele. Gaizaros, ele destruía partidas, assim. Começava a ter Gaizaros no campo, cara, começava a dar problema porque o Bestiário já destruía a carta, aí o Gaizaros destruía duas, e voltava pro extra para você poder invocar dois Gladiator, sabe? Era muito complicado, é um deck que você conseguia tirar muito valor também das cartas. E ele também carregava uma boa quantidade de Staple, né? Primeira vez que você tem uma Hand Trap sendo utilizada no Mundial de Crow, que era realmente uma Hand Trap. E a gente vai ver que Hand Traps vão ser relevantes por muitos anos, como é hoje. Mas em alguns anos elas vão ficar meio de lado. Code Wave era muito forte no side. Mind Control na Miomet, Kaiko contra alguns outros tipos de deck. Você vê que Gladiator Beast dá ele dá uma forçada no Mundial, no meta em geral nesse ano. Começa a aparecer também esse que é o primeiro deck, né, de Lightsworn, voltado para main deck. Já usava também 3 de Crow. Alguns não usavam ainda assim, vocês estão vendo?
usava Salt Side, mas que você tinha muito valor. Dimensional Skill Drain, primeiro deck de Skill Drain, né? Voltado mesmo a Skill Drain. Alaios, aqui usando. Nem usava a fusão, só era o Alaios. E Cyber Dragon. Esse bicho aqui que tinha o efeito negado, ficar com 2 e 8. Voltava a ficar com 2 e 8, né? E carta de dimensão pra beatdown, né? Não vou ficar falando muito de muitos decks não, tá? É só quando tiver alguma coisa interessante mesmo pra falar. Isso aqui era um formato muito legal, inclusive. Eu acho que é um dos formatos mais interessantes. Estou escutando a musiquinha aqui de fundo, que é uma referência aí pra uma série, uma tal série que deve voltar aí pro canal, tá? Entramos na Era 5. Entramos na Era 5. Quando entramos na Era 5, começam a aparecer os decks de 5. Qual o primeiro deck de 5 a ganhar o Mundial? Blackwing. Cara, Blackwing, ele era um deck que, primeiro, usava muito bem o Dade. Tem que lembrar que, nessa época, Teledade, ele aniquilou completamente os decks que vinham no passado do Yu-Gi-Oh! Então a Konami tinha que dar alguma forma de controlar o Teledad, porque ele foi um Tier 0. Hoje o Teledad não é tão opressor. Hoje em dia, né, gente? Se você montar, beleza, legal. Porque era um formato muito mais lento. Mas o Blackwing não, cara. O Blackwing, ele era rápido, ele era forte. Ele tinha muito valor nas suas cartas. Aí, cara, os ataques era uma carta muito forte. Já conseguia fazer o Dark Strike Fighter, que era antes da errata. E era um Dark Strike Fighter que finalizava jogos, porque ele dava um burn para completar o que faltava ali. Aproveitava muito bem do extra deck também, né? Um Blackwing sempre aproveitou muito bem do extra deck de cartas muito genéricas. Black Rose, Stardust Dragon. O Arcanite, eu nem sei como é que ele fazia Arcanite, acho que era muito mais contra outros decks e eu usava Mind Control. Cara, olha esse side deck, cara. Bizarro. Bizarro. Cara, é bizarro. Squeaket também aparecia muito porque o Arbellion, Airbellion, se ele encaixasse, você tirava uma carta da mão do oponente e se você não fosse para jogada de 5, você conseguia jogar de Gladiator Beast, que ainda era um deck, mas principalmente era um deck e que conseguia jogar junto dos 5. Dark Strike Fighter também tinha jogada de. Cara, tinha jogada de Dark Strike Fighter que era bizarra. Era OTK assim de Strike Fighter Burn. Batia, aí usava o efeito dos dois Strike Fighter pra dar. Completar. Né? Bizarro. Mas enfim, era outro deck que aparecia também. E veio aparecer por algum tempo aí depois desse Mundial. Mas depois ele vai dar uma caída aí para outros decks que vão aparecer. O Blackwing é que foi realmente, depois da queda do Teledad, ele começa a aparecer muito. E aqui acho que esse aqui é o maior erro da Konami, tá? Esse deck ganhou o Mundial. E assim, ele era um deck muito barato. Isso aqui muito provavelmente é o maior erro da história da Konami, que lançou essas cartas normais e raras e não percebeu que o Substitute era uma carta ridícula. Ridícula de forte. Cara, sério, não existe. O Substitute, ele quebrou completamente o formato. Porque, Rodrigo, mas ele nem todo deck era Frog FTK, nem foi Tier 0. Mas a possibilidade do Frog FTK transformava alguns jogos em joga moeda e ver se eu não ganho. Porque se eu ganhar, se eu começar com o FTK, acabou, a gente vai pro Game 2. E basicamente você vê que não tem muita hand trap nesse formato, né? Não é como a gente tem aqui no TCG. Nesse formato você não tinha Effect Vader parando.
carta. E basicamente o deck, o que é que ele fazia? Ele fazia substituto de mais algum sapo, que aí geral, botava um monte de sapo no cemitério, e geralmente queria acessar Toad, Swap Frog. E aí ele ficava usando o efeito do Toad, tributando sapo, invocando sapo, tributando sapo, invocando sapo, até encher o cemitério, ativar Mass Driver e tributar os Running Toad até acabar os sapos e o ponto de vida do seu oponente. Basicamente isso. Extra deck usava, principalmente por conta do Fishborg, mas era raro. O foco aqui era substituto de Swap Frog e Mass Driver para mandar. E assim, se você. Ah, Rodrigo, mas meu. E se meu Ronin Toad não cair no cemitério? O Ronin Toad vem pelo efeito do substituto. Zazir. Pô, é bizarro, não? Esse deck aqui, um erro muito grande. Vou falar aqui do Blackwing, continuou jogando, teve aí só carta melhorando, um ou outro nerf de lista, mas deck, no geral o deck continuou jogando e foi o melhor deck, tá? Infinity também começa a aparecer aqui, principalmente primeira versão e tal, de Synchro, não, a versão Exceed, que a gente vai ver lá na frente. Os sapos levaram e sequestraram esse mundial. E é bizarro, tá? Esse deck é bizarro. Vamos para 2011. Aqui acaba um pouquinho o que era a Era 5, porque os Synchros começam a jogar junto de Exit. Aqui ainda é um deck voltado para 5 que ganha, que é o Fada, Agente Fada. Era um deck muito bom, tá? Era um deck de controle mid-range ali. Muita gente chamava de mid-range. Era um deck meio que controle. Você tinha que tirar boa parte da vantagem, você controlava principalmente os jogos tirando poucas vantagens. As poucas vantagens que você tirava faziam com que o seu jogo avançasse um pouco mais do que o do oponente. Bem difícil de explicar, mas é basicamente isso. A Hyperion era muito grande, você vê que tinha muita carta de controle aqui e tudo mais. Essas cartas aqui, a Duality e a Warning, elas passam a ser as principais cartas do formato. E esse deck aqui não era super tier 1 não, tá? Ele era um deck mais mid-range, mais controle, mas que o jogador bom conseguia tirar muito valor do deck. Além disso, a gente tinha aqui os Disaster Dragon, que é basicamente que lá na frente vai virar jogo um deck de como era Chaos Dragon lá na frente, que usava muito da Fury Fusion para jogar e controlava o jogo a partir do Red Eyes Darkness Dragon. Darkness Metal Dragon. As fadas estavam aí, era um bom deck. Não tenho nem muito o que falar desse deck não. Cara, aqui a gente não vai ter o principal deck que ocorreu antes do Agente Fada, mas foi nerfado pro Mundial. Era ter falado disso. Era Tengu Plant. Era melhor do que o Agente, mas acho que foi nerfado antes do Mundial 2011. Não sei se vai aparecer ainda, eu acho que nunca ganhou não. 2012 a gente tem Insect. Então a gente já vai entrar aqui na era que os Exits começam a dar trabalho. Cara, Insector dava muito trabalho. Porque o deck limpava teu campo todo. Se você deixasse o Insector começar a jogar, se não tivesse uma resposta muito clara para o Insector, Dragonfly limpava o campo todo e matava. Basicamente isso. Ele te dava um OTK. Insector foi muito forte nesse ano todo. Ele foi realmente assim, o melhor deck no meta. No formato que ele estava jogando. Tem um exódio aqui. Mas outros decks tentavam jogar. Principalmente esses que tinham muitas cartas que paravam. Tem Hero também jogava aqui. Que também era um deck que dava OTK. A gente começa a ter decks que acabavam com o jogo muito rápido. Depois desse formato aqui, o Insector começa a encontrar
windups enfrentando no meta, né? E aqui ainda não tem um windup, mas Exector foi o primeiro assim deck Super Exceed que sequestrou o formato. É o Super Tier 1. E realmente, isso aqui foi bem legal, tá? Talvez a gente faça aí uma série de vídeos vendo finais antigas de Mundial. Acho que tiverem, né? No YouTube. Cara, esse deck aqui. Nossa. Muita coisa pra falar desse deck. Eu não vou falar. Eu vou depois tratar mais coisas desse deck. Eu vou falar o essencial. Esse deck aqui era muito forte. É o Dragon Ruler completo. Essa é a versão completa do deck. E ele é Tier 0 pelos parâmetros que a gente tem de Tier 0 hoje. Mas ele tinha o deck que rivalizava com ele, inclusive uma das melhores finais da história do Mundial. Eu lembro que eu era, sabe, eu jogava Yu-Gi-Oh! Comecei a jogar Yu-Gi-Oh! No TCG. TCG mesmo, né? Comprando carta de verdade. Online eu jogo desde, sei lá, desde guri, desde criança. Mas TCG mesmo eu comecei a jogar pouco antes desse formato aqui do Dragon Ruler. Cara, o formato Dragon Ruler, ele era muito melhor do que todos os decks, exceto um deck que era extremamente caro, que era justamente Spellbook. E essa final é absurda, cara, é absurda. Spellbook, ele era o único deck que rivalizava com o Dragon Ruler nessa época, tá? Então o deck de Dragon Ruler, esse deck era Tier 0 por ele simplesmente ter aquele parâmetro de mais de 51% dos tops. Só que na realidade, muita gente não considera que essa foi a versão Tier 0 por ele ter justamente o Spellbook e rivalizava diretamente com ele. Então ele não era absoluto, ele não era único no formato. Ele tinha um deck que rivalizava com ele, só que eu acho ainda que esse era um deck Super Tier 0. Eu acho que Spellbook era bom contra ele, jogava bem, mas Dragon Ruler era bizarro de forte, assim, era absurdo, absurdo. É, o Ivern buscando o Lightning Dark, a vazio da validade aqui aparecendo, principalmente contra Mihomet, começa a ter aquele setup de Rain Traps, porque era muito forte, Effect Veiler contra o Spellbook era forte, era um formato bom, mas que só dois decks jogavam, era meio cansativo, só ver a mesma Mihomet. E aí, cara, Dragon Rulers aqui faziam chover. Chover fogo no campo de batalha, porque é um deck bizarramente forte. Dracossack e Big Eye. O restante do deck era basicamente. Quando desce, o Crimson Blader, por outro lado, esse era muito forte. Inclusive, o Kosseska só tá aqui por conta do Big Eye. Esse Dragonite aqui, porque ele é level 1 e buscava pelo Tempest. Aí muitas. Deixa eu ver se alguém aqui usou, chegou a usar. Aí, tinha gente que usava o Flamvelguard porque ele era fogo, buscava pelo Blaster para poder fazer o Crimson Blader. Porque o Crimson Blader era muito forte na Mirror. Ele destruía alguma carta, ele não deixa o seu oponente botar Dragon Ruler no campo. Inclusive chegavam a usar dois e tal. Scarecrow para parar momentos de FTK de FTK não, de OTK do deck. E aí tinha também a carta que uma das melhores jogadas desse Mundial foi justamente essa Super Rejuvenator que, cara, um dia a gente vai assistir aqui no canal pra vocês verem. Circuit Swords, porque bania o Dragon Ruler, comprava duas e aí dava o efeito Dragon Ruler buscando. Né? O deck era muito completinho, muito redondo. Era um deck muito legal, tá? Apesar de que na época era meio cansativo. E vou ser bem sincero. Você jogando na loja, muitas vezes os caras não vão ter o deck completo. Ninguém tinha 3 Dracossack e 3 Big Eye na loja que eu jogava. Aqui já tem a mudança da lista. Esse formato aqui não tinha nada a ver com o formato que era jogado no TCG na época, nem com o formato do OCG na época. O que acontece é que antes dessa lista, depois daquela
entre essa lista e a última lista e o último mundial, a Konami mudou a regra do mundial. O TCG jogava muito de Dragon Ruler, Ravine Ruler, que aí já não tinha os bebês, eram realmente os Dragon Rulers grandão rodando deck. E aí, pra muita gente, aquela era a versão do Ravine Ruler, é que era a versão de Dragon Ruler que foi o Tier 0. Porque usava Six Sense e tal, não tinha muito deck que. Não tinha nenhum deck que rivalizava realmente com ele. Tinha decks pra tentar parar o que ele fazia, mas não tinha deck que rivalizava com ele, diferente do que foi no formato de Spellbook. Aqui a gente já tem uma lista compartilhada. Todas as cartas que estão em lista no OCG e todas as cartas que estão em lista no TCG vão estar no máximo de restrição aqui para esse mundial. Isso tirou basicamente todos os decks que eram meta na época no TCG ou no OCG. E o que aconteceu no mundial é que os jogadores aqui jogaram com o que eles estudaram, que sobrou. E aí aparece Infernity Exceed. E esse deck aqui tomou a lista pesada depois desse mundial, tá? Konami deu uma olhada assim, caceta. Vou acabar com todo mundo. Inclusive tem aqui, ó, o site do Lithium. Tem. Aqui, cara, basicamente o que esse deck fazia? O Lavaval Chain gigante, mandando bicho pro cemitério. Ele combava e botava 3 break em uma barrier setada no campo. Era basicamente isso, era um deck de combo, hard combo, com 3 Soul Charge. A Soul Charge estava permitida nos dois formatos. A 3, inclusive. E era basicamente isso. O deck era focado em mandar coisa pro cemitério e combate Infernity aqui com as Necromancer e os Ashfiend. Basicamente isso. O deck não fazia muita coisa além de combar. O problema é que ele combava muito bem e acabava o jogo ali. Foi utilizado, muita gente utilizou espiritualismo de side por conta do Infernity, justamente, porque se você pegava o espiritualismo, você voltava alguma dessas cartas para mão, sempre acabava com 4 cartas de combo. Seu oponente não podia ativar mais nenhuma porque você não. Um dos requisitos é você não ter nenhuma carta na mão. Então, acabou acontecendo isso. Toda essa parte aqui de Instant Fusion, esses dois fusões aqui era só para combar, para fazer Lava Chain, ficar mandando carta pro cemitério, fazendo coisas erradas acontecerem. Mas o deck, ele basicamente surge porque todas as outras cartas, todos os outros decks estavam completamente fora do meta por conta da banlist. Também tinha aqui a Artifact Trap Tricks, que depois desse mundial do nerf de Infernity e dos outros decks, ele vem a ser aí um dos formatos até bem interessantes da história do Yu-Gi-Oh! O Hand Artifact Trap Tricks. Eu acho que Hand não estava legal aqui ainda, mas um dos formatos mais interessantes era esse aqui, porque era um formato bem mais lento e aí você tinha que tirar muito valor. Lembrou muito aquele Yu-Gi-Oh! Mais antigo. Mas não é exatamente esse aqui não, tá? Esse aqui é um Artifact Trap Tricks sem mão. Jogava sem mão. E muitos Infernities, Bujin apareceu. Esse mundial aqui foi bizarro. Geargia. Ah, tinha mão, ó. O cara que não quis usar. Mas esse formato aqui foi bizarro. Foi legal, tá? Esse mundial também, mas foi bizarro. Porque não tinha deck meta de nenhum dos formatos. Aqui a gente já entra também em outra fase do jogo. Aqui já eram decks mais metas, mas ainda mantém aquela restrição, né, de lista. Só que aqui é bizarro porque o Necroz ele já estava meio irritado lá no OCG. Então quando foi pro Mundial, ele já foi meio irritado. Já tinha tomado alguns hits. E o Tellark Knight não.
Telak Knight estava jogando basicamente full force com os melhores cards da época do Telak Knight. Isso fez com que o Necroz ainda insistisse em jogar, porque era realmente um deck ainda viável, bom, mas não sequestrasse o jogo. Já o Telak Knight, ele basicamente rivalizava, tentava rivalizar aí com o Telak Knight. E alguns giros aí aparecendo por conta do Dark Claw, foi lançado nesse ano. 2015 foi um mundial meio paradão assim, mas foi um mundial legal também. Eu lembro de assistir. Cara, a lista desse ano era outra lista que tirava todos os decks do formato, exceto o que tinha sido lançado recentemente, que foi Blue Eyes. Cara, Blue Eyes ganhou o mundial. E era uma lista boa, cara. Essa carta aqui tinha sido lançada muito recentemente, que foi no estrutural, Melody, Trading, ó, quanta carta para comprar. E basicamente o deck fazia Spirit, fazia, jogava aqui. Cara, se você quiser montar essa lista de Blue Eyes, até hoje você consegue montar, tá? Você só vai precisar encontrar um substituto para Soul Charge de Vanity Emptiness. Você consegue jogar tranquilamente. A Soul Charge tinha muito valor nessa época. E acabava que depois que você tomava certas interações, ela salvava o teu turno 1. E muitas vezes esse turno 1, a Soul Charge era o suficiente para você fazer um campo que seu oponente não tinha o que fazer. E era basicamente a ideia dela aqui. E você tinha muita carta de compra, muita carta de busca, o deck era muito consistente. É até hoje, só é ruim. Hoje é ruim, mas nessa época aqui ele era decente. É, suportes e tudo mais, recebeu suporte. E era um deck barato também, então muita gente usou. Mas Spectre nunca foi meta mesmo. Mas apareceu nesse Mundial muito por conta da lista e o Kirin era muito bom nesse formato. Mas nessa época aqui, gente, nenhum desses decks era meta, nem do TCG, nem do OCG, tá? Outros decks eram meta no TCG e OCG. O próprio Speedroid Phantom Knight aqui, PKBA, ele era mais meta do que os decks que ganharam, tá? Só que, por exemplo, ele tá usando aqui 3 anti-spell. Por que ele tá usando 3 anti-spell? Porque na época tinha deck no pêndulo no meta, no TCG, e eram muitos decks pêndulo no meta. Então, só que nessa época aqui, o OCG já tinha lista nerfando os decks pêndulo e o TCG tinha lista nerfando algumas outras coisas. Foi o que sobrou. O Ais aparecendo aí, mais Spectre também. 2017 agora. True King Yang Zing, cara. Eu acho que eu não tinha assistido essa final. Acho que é uma interessante para assistir depois. Mas que eu lembro, Demise, Kind of Demise e True Draco era meta, pessoal meta. Eu não lembro se foi a lista também que favoreceu, mas eu lembro que Dino jogava e era um deck bem forte. Cara, o deck é forte, né? É Dino, né? Dino até hoje explicar joga. Então assim, aqui já não tem muita coisa o que falar, mas pronto, isso aqui jogava muito. True King demais, demais era uma carta muito roubada. Que já Invoked, né? Wind Invoked. Decks muito interessantes, já tá começando a se aproximar a um estilo de jogo muito parecido com o que a gente tem hoje. E bem mais rápido, né? Formato bem mais rápido. Ah, aqui já não tem Maxi, né? Nossa, eu nem notei quando foi que o Maxi sumiu por conta da lista compartilhada. Trickstar, acho que esse é o primeiro deck Pêndulo. Primeiro da era Pêndulo. Que eu acho que também não era o principal deck do formato. Eu acho que já tinha Golk. Eu acho que Golk aparece aqui, ó. Golk. Pelo menos no TCG, eu acho que Golk tinha
vários firewall e aí conseguia upar e fazer combos e mais combos e Zold carregando o deck e tudo mais. É, mas o Trickstar era um deck decente. E a lista, de novo, listas do Mundial eram diferentes, né? Sky Strike, eu acho que o deck Sky Striker já era bem forte, era um formato muito voltado para esse Sky Striker aqui. Só que no Mundial a lista é diferente e acaba aparecendo esses decks diferentes. Deve esperar também decks diferentes aqui para o Mundial desse ano, pelo menos no TCG, tá? E o último Mundial, lembrando que depois desse Mundial aqui, a gente não teve Mundial, porque a gente teve aí a questão da pandemia e tudo mais. E até o ano passado a gente não teve Mundial. 2020, 2021, 2022 não teve Mundial TCG. Teve outros formatos, mas não era considerado Mundial. A gente volta a ter esse ano. Nosso último campeão mundial foi um Salamangreat. Deck muito bom, deck muito decente. Tem os estudos de combo. Os estudiosos de combo do Salamangreat podem falar mais do que eu. Mas, de novo, né? Aquela questão da lista compartilhada também favoreceu um pouquinho o Salamangreat para esse formato. É um deck barato e bom. É, até hoje é um deck legal. Não é um deck bom, mas um deck legal. E sim, fez todo sentido ele ganhar. Tanto que ele ganhou, ficou em segundo, terceiro. Quarto aqui foi um Thunder Dragon, que também era muito bom nessa época. Perdão. Thunder Dragon. Cruzei a Caos Thunder Dragon. Vê que maluquice. E é isso. Passamos um pouquinho aqui, vimos um pouquinho da história do World Championship. Já se preparando para ver aí como é que vai ser o Mundial esse ano. Pretendo ver os jogos do Mundial esse ano. Se vocês quiserem, deixem um comentário aqui pra gente fazer uma livezinha comentando e assistindo. Se não, eu vou assistir na live de alguém. Eu também não sou obrigado. E é isso, galera. Um abraço e tchau!